Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor, porque aqui estamos por causa dele. Às vezes a necessidade é grande, que faz a gente achar que Deus esqueceu de nós. Jesus tem um recado para você nessa noite. Independente do tamanho da sua necessidade, eu não esqueci de você. Independente do tamanho e da origem da sua necessidade, eu estou aqui, diz o Senhor. Abra sua Bíblia aí, no livro de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, o capítulo é o número 8. Esse capítulo 8 de Mateus tem mexido comigo nos últimos dias. E a palavra de Deus é assim. Alguns pedaços dela, algumas partes que a gente ao ler não consegue sair. Fica travado. Só que esse travado é bom, é Deus querendo revelar. Mateus capítulo 8, aí nos primeiros versos. Está escrito assim, na minha versão. E descendo ele do monte. Ele quem, gente? Jesus. Jesus descendo do monte, seguiu uma grande multidão. Até aí tudo normal, porque onde Jesus estava, sempre havia uma multidão atrás dele. Olha o verso 2. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Aleluia. Outra versão vai dizer: se quiser, pode me curar. E eu acrescento: Senhor, se quiser, supre a minha necessidade. Só se o Senhor quiser. Verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: eu quero. Aleluia. Jesus está dizendo isso para você hoje. Eu quero suprir a tua necessidade. Eu quero atender a sua petição. Eu quero fazer um rebuliço na tua vida. Eu quero colocar tudo no lugar. Jesus dizendo: eu quero. E depois de Jesus dizer: eu quero, seja limpo, o que aconteceu? E logo ficou purificado da sua lepra. Eu amo uma outra versão que diz: imediatamente foi curado. Aleluia. Você crê nisso? Que Jesus pode fazer um milagre imediatamente? Então feche seus olhos, curva a sua cabeça. Bendito, eterno, soberano, grandioso Pai, aqui estamos, Pai, é por Ti. Porque não faria sentido nenhum estarmos aqui sem a Tua presença, sem o Espírito Santo, sem o Senhor regindo este culto, Pai. Então fala conosco, que não seja eu, teu filho, Pai, a ministrar, não, mas que seja o teu Espírito Santo tratando com a tua igreja. Ah, papai, me enche de unção nesta hora, me enche de poder, Pai, nessa hora, me enche de autoridade, Deus, nessa hora, me enche de ousadia, Deus, nessa hora, que eu consiga transmitir a tua igreja na mesma força e na mesma intensidade que o Senhor, Deus, cravou essa palavra no meu coração. Isso é o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, mas aplaudindo e glorificando o nome do nosso Deus. Amada igreja do Senhor, filhos e filhas do Deus Altíssimo, ter vontade é completamente diferente do que ter necessidade. Seria muito bom se todos nós tivéssemos o discernimento necessário, se nós tivermos a sensibilidade necessária para conseguir separar, distinguir, diferenciar o que são as nossas vontades
e o que são as nossas necessidades. São coisas completamente diferentes. Mas infelizmente não é assim que acontece. Por vezes, eu e você, nós caímos no equívoco de pegar as nossas vontades e tratá-las como se fossem necessidades. E sem dúvida isso é um grande erro da nossa parte, tratar a nossa vontade como se fosse necessidade. Para tentar fugir desse erro, eu me apego àquilo que o dicionário diz, a definição que o dicionário dá para essas duas palavras, vontade e necessidade. O dicionário vai dizer que vontade é um sentimento que está relacionado ao que eu quero, um sentimento relacionado ao meu desejo, ao meu querer. Vontade é o anseio da minha alma, que me leva a fazer ou não fazer alguma coisa. Isso é vontade. Enquanto que necessidade não é sentimento. Necessidade é uma condição que está associada, entrelaçada com o que é essencial. Necessidade está relacionada com algo indispensável. Se eu tenho a necessidade, aquilo se torna imprescindível. Resumindo, vontade é algo que dá e passa. Necessidade não é passageira. Necessidade é algo perene. Necessidade é algo permanente. Uma necessidade só deixa de existir se ela for suprida, se ela for sanada, se ela for atendida, sim ou não? Necessidade não vai embora por si só. Necessidade nasce para ser suprida, diferente de vontade. Por isso, nós não podemos confundir vontades com necessidades. São coisas completamente diferentes. Aí alguém levanta a mão: ok, pastor, mas o que isso aí tem a ver com a minha vida? Eu explico. A vida que nós vivemos aqui na terra, senhoras e senhores, é uma vida cercada de necessidades. Nossa vida é cercada de necessidades. Vontade, por vezes, é aquilo que eu crio. Necessidade não, é aquilo que surge e me alcança. E a nossa vida aqui na terra é cercada de necessidades. Ter necessidade é inerente a todo e qualquer ser humano. Eu tenho as minhas necessidades. Você aí, com certeza, tem as suas necessidades. Esse irmão ou essa irmã que está do seu lado, pode crer, também tem necessidades. Todo ser humano padece de necessidades. Vírgula, porém, o que não pode acontecer é a necessidade que você passa a te fazer parar. O que não pode acontecer é a necessidade que te acometeu fazer você pensar em desistir. O que não pode é a necessidade tentar tirar a tua força, tentar enfraquecer a sua fé. Não, porque a necessidade ela vem para nos provar, gente. A necessidade vem para nos testar. E eu posso te dizer uma coisa, é na necessidade que os nossos olhos pegam a direção e o alvo certo. Haja vista o que o apóstolo Paulo disse para a igreja, para os irmãos lá da igreja de Corinto. Olha o que Paulo disse: ei, eu tenho prazer nas minhas necessidades. Olha Paulo dizendo, aquele mesmo que disse que a graça de Deus basta. Eu tenho prazer nas minhas necessidades. Por que, Paulo? Porque quando eu estou fraco, é ali que eu me torno forte. Paulo está dizendo como quem diz assim: ei, é no momento da necessidade que os meus olhos se viram para Deus e eu recebo dele forças. Eu sou fortalecido na necessidade quando eu olho para Deus, força para prosseguir na constante caminhada em direção ao Senhor Jesus. Isso aqui é uma declaração de Paulo dizendo: independente da necessidade que eu passe, eu não vou parar. Independente da necessidade que eu tenha, eu não vou desistir. Apesar das necessidades, eu preciso prosseguir em direção ao alvo da minha vida, que é o Senhor Jesus. Você está me entendendo? Necessidade não pode parar crente. Necessidade não pode fazer crente desanimar. E a nossa vida é cheia de necessidades, hein? Necessidades físicas,
necessidades emocionais, necessidades sentimentais, necessidades financeiras, por que não? Necessidades espirituais, e por aí vai. E no meio desse turbilhão de necessidades, o que nós fazemos? Nós costumamos olhar para as nossas necessidades e classificá-las em 3 grupos aos nossos olhos. Eu olho para as minhas necessidades e classifico em 3 grupos diferentes. Primeiro grupo de necessidade, aos meus olhos, aquelas que eu julgo fáceis de serem supridas. Segundo grupo de necessidades, aos meus olhos, aquelas que eu julgo difíceis. Essa é mais complexa para ser suprida. E tem terceiro grupo de necessidades, aquelas que aos meus olhos eu julgo como necessidades impossíveis de serem supridas. Vamos ser sinceros aí, crente. Você não tem aquela necessidade que você olha assim e fala, esse daí é impossível. Só se Deus descer na terra e atuar. Posso te dizer uma coisa? Jesus já está atuando no nosso meio. Essa necessidade aí que você pensa ser impossível, Jesus é aquele que supre. Nós classificamos dessa forma as nossas necessidades como fáceis, difíceis ou impossíveis, tudo aos nossos olhos. Porque aos olhos de Deus não. Aos olhos de Deus, todas as nossas necessidades, minhas e suas, estão todas inseridas no mesmo grupo. Deus, quando olha do céu para a nossa vida, Ele vê necessidades, mas não diferencia. Para Ele, todas as necessidades estão no mesmo grupo. Qual grupo, pastor? Necessidades a serem supridas. Não existe nenhuma necessidade nossa que deva ser chamada de difícil. Não existe nenhuma necessidade nossa que deva ser chamada de impossível, porque para Deus todas elas estão no grupo de necessidades a serem supridas. E a prova que eu trago disso está lá em Filipenses 4,19, quando a palavra de Deus diz assim: o meu Deus, se você tem um Deus, e esse Deus é Jesus, você pode tomar posse disso. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele é rico, tá? Segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas, todas, não é uma, é todas. Não é 2, é todas. Não são 3, é todas as vossas necessidades, em glória na pessoa de Jesus Cristo. Tem um segredo aqui, gente. Sabe qual é o segredo? Deus já sabia a necessidade que eu ia estar passando hoje, dezembro de 2021. Deus já sabia a necessidade que você está passando hoje, dezembro de 2021. E Ele traçou um plano lá atrás, um plano para suprir as tuas necessidades. Deus tem um plano para suprir, para sanar as tuas necessidades. E coube a mim estar aqui hoje para dizer para você que o plano de Deus para sanar todas as suas necessidades tem um nome e tem um sobrenome. O plano de Deus se chama Jesus Cristo. Jesus é o plano de Deus, Jesus é a obra de Deus, incumbida de sanar toda e qualquer necessidade. Eu repito, não confunda vontade com necessidade. Vontade você criou, necessidade a vida colocou em você. Essa Deus se responsabiliza em suprir. Se é necessidade, Deus supre. Quais meios Ele vai usar? Aí é com Ele. Às vezes Ele usa pessoas, às vezes Ele faz milagre, às vezes Ele vai usar aquele que você menos imagina, mas a necessidade vai ser suprida, porque esse é o plano de Deus, suprir todas as minhas e as suas necessidades, independentemente de qual seja a origem da tua necessidade. Jesus é aquele que vai suprir, independentemente de qual seja a área da tua necessidade. Jesus é aquele que vai suprir, independentemente, crente, de qual seja o tamanho, a dimensão, a importância, a gravidade da tua necessidade, que é diferente da minha. Mas uma coisa é comum: Jesus é aquele que vai suprir. Se Jesus não suprir, ninguém supre mais. Jesus é a fonte supridora de Deus
para todas as nossas necessidades. Você crê nisso? Faz o sinal. Jesus é a fonte supridora de Deus para todas as necessidades. Jesus é a fonte verdadeira. Jesus é a fonte inerrante. Jesus é a fonte infalível, não falha. Jesus é aquele que supre toda e qualquer necessidade. Repita assim após mim: Jesus é a fonte que vai suprir a minha necessidade. De novo, agora com força e convicção: Jesus é a fonte que vai suprir a minha necessidade. Dê um brado de glória aí. Se você crê nisso, levante a sua mão, abre a sua boca, glorifica o nome do Senhor. Jesus é a fonte que vai suprir a minha e a tua necessidade. Aí alguém levanta a mão e fala: Pastor Márcio, o que essa introdução tem a ver com o texto que nós lemos? Eu vou dizer para você, tem tudo a ver com o texto que nós lemos. Essa breve introdução tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver com o texto que nós lemos. Perceba você aí que os versículos iniciais de Mateus capítulo 8, ele nos apresenta uma narrativa de um encontro. A narrativa é de um legítimo encontro com o Senhor Jesus. Um encontro que foi capaz de mudar e transformar e reverter por completo a vida de um homem que tinha uma necessidade tão grande. Não era vontade não, tá? Era necessidade. É outro nível. Um homem que tinha uma necessidade tão grande que ele já estava vivendo a vida dele na dependência de um milagre de Deus. Algo que só Deus poderia fazer. Foi um encontro. E esse encontro mudou a vida por completo desse homem. Aqui eu já libero uma palavra poderosa sobre a sua vida. Se você passou por aquelas portas ali hoje, carregando nos seus ombros uma necessidade grande, uma necessidade tão grande que tem feito você viver na dependência de um milagre da parte de Deus, eu tenho algo para te dizer: o Senhor Jesus está aqui no meio de nós. Jesus está aqui no meio de nós. E tem mais, é no legítimo encontro com o Senhor Jesus que os milagres acontecem. É no legítimo encontro com o Senhor Jesus que o impossível na nossa vida acontece. É no encontro legítimo com o Senhor Jesus que o sobrenatural de Deus se manifesta. E todas as nossas necessidades, as mais profundas, as maiores, a mais intensa, são sanadas, são supridas, são atendidas. É no encontro com Jesus. E esse texto mostra isso para nós. O cenário ali, a narrativa, era de um encontro. De um lado nesse encontro tinha um homem leproso, mas do outro lado tinha Jesus Cristo. Nesse encontro, de um lado tinha um homem necessitado, com necessidades, mas do outro lado tinha aquele que supre necessidades. De um lado nesse encontro estava aquele que tinha uma necessidade tão grande que aos olhos humanos, naturais e terrenos, estava no grupo de necessidades impossíveis de serem supridas. Mas do outro lado nesse encontro estava aquele que é a fonte supridora de toda e qualquer necessidade. Uma pergunta aqui para você: você ainda crê nisso? Você ainda crê que Jesus pode suprir? Você ainda crê que Jesus é aquele que faz o impossível? Você ainda crê que Jesus é aquele que do nada criou os céus e a terra, apenas com a sua palavra? O haja de Deus. Você ainda crê nisso? Jesus é o que supre todas as necessidades. Pastor, sendo sincero para você, crê, eu até creio, mas a grande verdade é que quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha própria história, o que eu vejo é um caminhão de necessidades não supridas. Quando eu olho para mim mesmo, para os meus planos, projetos, eu vejo um monte de necessidades não supridas. E tem mais, pastor, essas necessidades não supridas estão querendo me fazer parar.
Essas necessidades não supridas estão querendo me fazer sair da igreja. Essas necessidades não supridas estão querendo me fazer esmorecer na fé. Você não precisa demorar muito tempo para pensar e se lembrar de alguém que abandonou os caminhos do Senhor por causa de necessidades não supridas. Pastor, eu estou vivendo isso. Se você chegou aqui hoje, está vivendo isso, se você está passando por essa fase de necessidades não supridas, e isso tem feito você pensar em parar, Deus preparou todo esse culto, só para falar para você hoje, o mesmo que falou para esse leproso: eu quero, minha filha, eu quero, meu filho, eu quero suprir a tua necessidade, mas é no meu tempo, é da minha forma, é do meu jeito, mas eu quero suprir. Eu estou falando contigo nesse culto, porque eu quero suprir a tua necessidade. Eu te trouxe aqui hoje para te mostrar quais são os 4 passos necessários para a tua necessidade ser atendida. E é aqui, nesse ponto, que nós vamos extrair algo para a nossa edificação hoje, para a edificação da nossa vida, algo para a edificação da nossa alma. E é aqui também que nasce o nome dessa mensagem: os 4 passos necessários para suprir a tua necessidade. Vou te dar alguns segundos aí para você parar e pensar. Deixa as suas vontades de lado. Vontade, deixa de lado e pensa aí em alguma necessidade sua, aquilo que homem nenhum consegue fazer, aquilo que amigo algum consegue fazer, aquilo que nem seus pastores conseguem fazer. Necessidade só pode ser suprida por Deus. Pensa nela aí. Você vai aprender hoje os 4 passos para essa necessidade ser suprida. Se for mais de uma, também serão supridas, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o plano para suprir todas as necessidades. Depois você vem nesse altar para testemunhar os 4 passos. Primeiro passo, e vamos ver tudo isso na vida desse leproso, nesse encontro, nesse fatídico encontro entre o necessitado e o supridor de necessidades. Aleluia. Primeiro passo para ter a tua necessidade suprida, está escrito aí no texto: se aproximar de Jesus. Ah, pastor, não estou achando, mas está codificado. Está escrito aí no verso 1, Jesus desce do monte, estava orando. Se até Jesus ora, por que nós não queremos orar? Por que no culto de oração está sempre vazio? Aí é para você refletir e pensar. Jesus desce do monte no verso 1, estava orando. No verso 2 está escrito: e veio até ele o leproso. O leproso se aproximou. O leproso saiu da inércia e foi onde Jesus estava. Primeira lição: necessidade só vai ser suprida em quem está perto de Jesus. Enquanto você estiver distante de Jesus, não vai ser suprida, me desculpa, tá? Enquanto você estiver distante do Senhor Jesus, não vai ser suprida. Pastor, como assim distante? Eu estou no culto todo domingo. Não estou falando de estar perto, próximo do culto, do templo. A esfera é outra, próximo de Jesus. Isso a gente vê no dia a dia, nas prioridades, nas escolhas do dia a dia. Então, para a necessidade ser suprida, o primeiro passo: se aproximar do Senhor Jesus. Segundo passo para a necessidade ser suprida, está escrito aí no verso 2: adorar ao Senhor. Mas não é adorar depois que você é abençoado, não é adorar depois que a necessidade for suprida, não. O leproso chegou, a primeira coisa que fez, adorou, nem sabia qual seria o resultado. E nós, irmãos, temos apresentado a Deus essa adoração genuína, desinteressada, adoração a Deus sem querer algo em troca, sem barganhar. Precisamos aprender a adorar a Deus antes de ser abençoado, não só adorar em gratidão depois de ser abençoado. Precisamos aprender a adorar a Deus não para ter a necessidade suprida, mas adorá-lo porque Ele é digno de adoração. Adorar a Deus de forma genuína. O segundo passo para ter a necessidade suprida é adorar a Deus, apesar das circunstâncias. Terceiro passo para ter a necessidade suprida:
clamar por Jesus. Primeiro o leproso se aproxima, se aproximou, ele adora. Depois de adoração, ele chama pelo Senhor. Está escrito aí, dizendo: Senhor. Outra versão vai dizer: e disse ele: meu Senhor. Você tem clamado a Deus? Aleluia. Você tem buscado a face de Deus? Tem que estar perto de Jesus, gente. Tem que adorar o Senhor Jesus, gente. E tem que clamar ao Senhor. Ele quer ouvir a tua voz. Mas pastor, Jesus não é onisciente? Sim. Jesus já não sabe todas as minhas necessidades? Sim. Mas eu digo para você, Jesus é Deus, Ele é um ser relacional. Jesus preza pelo relacionamento. Ele quer ouvir você clamando, Ele quer ver você buscando, Ele quer ver você intercedendo, Ele quer ver você se derramando aos pés dEle, porque quando nós clamamos a Ele, estamos dizendo: eu não vejo saída em lugar algum, se não for no Senhor. Então Jesus quer ouvir o seu clamor, Jesus quer perceber o seu grito, entregando a tua necessidade nas mãos dEle. Primeiro passo, se aproximar do Senhor. Segundo passo, adorar o Senhor. Tudo isso antes de ter a necessidade suprida. Nós somos especialistas em se aproximar, em adorar, depois que Deus faz. Mas o mistério não é esse. O mistério é você buscar primeiro, é você adorar primeiro, é você fazer questão de estar na presença dEle primeiro, para depois Ele abençoar. E aqui entra o quarto passo, está no texto também. Quarto passo, para você ter a sua necessidade, seja ela qual for, seja ela em qual dimensão, em qual grandeza for, quer suprir a necessidade, se coloque em submissão ao querer, não da sua vontade, mas ao querer de Jesus. O leproso, o necessitado, se aproxima, adora, clama. E qual é o clamor dele? Senhor, se tu quiseres. Uau! Não está valendo aqui, não está em jogo o que eu quero, Deus. Se o Senhor quiser, e só se o Senhor quiser, pode me abençoar. Se o Senhor quiser, e só se o Senhor quiser, supre a minha necessidade. Se o Senhor quiser, e só se o Senhor quiser, pode me limpar. Porque se o Senhor não quiser, eu aceito o teu tempo, eu aceito a tua vontade. O que eu não posso é sair da submissão do teu querer. Igualzinho nós, não é? Nós também somos assim. Pelo contrário, nós queremos colocar Deus contra a parede, como se isso fosse possível. Deus, se o Senhor não me der, eu saio da igreja. Olha, Deus, se o Senhor não fizer, eu saio do grupo. Esse é o nosso retrato. Mas se você de fato quer ter a sua necessidade suprida, seja ela qual for, seja ela em qual área for, se aproxima mais de Jesus. Adora mais ao Senhor Jesus, mesmo antes de ter a necessidade atendida, independente das circunstâncias, só adora a Jesus, clama por Ele, continua clamando com perseverança, e se coloque sempre debaixo da submissão e do querer dEle. Lembra de Jesus quando estava na cruz? É o maior exemplo. Se você quiser exemplo de vida, olhe para Jesus. Aí você fala: uau, tem novidade nenhuma nisso? Não tem novidade, mas mesmo assim a gente não faz. Jesus, quando estava na cruz, sabendo do plano, sabendo do propósito, qual era a necessidade dele ali? Passar aquele momento. E o que ele fala? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus dizendo na nossa linguagem: está doendo, Pai, eu não estou aguentando, minha necessidade é sair daqui. Contudo, seja feita a tua vontade. Submissão à vontade do Pai. Então pegue esse exemplo aí, gente. Se você tem necessidade e quer que essa necessidade seja suprida, seja ela qual for, se aproxime mais do Senhor. Adore ao Senhor. Clame ao Senhor. Esteja submisso à vontade e ao querer do Senhor. Sabe o que eu vejo aqui na vida desse homem? Que a Bíblia não diz nem o nome, é o leproso. E às vezes a vida nos rotula assim, né? Não pelo que nós somos, mas pelo nosso momento. Aquele homem nasceu leproso? Não! Era uma circunstância.
E a vida faz isso com a gente. Ali, ó, o desempregado. Ali, ó, o traidor. Ali, ó, o falido. Rotulando pelas circunstâncias. Mas não importa como que os outros te rotulam. Não importa o que a vida lá fora fala de você. Importa é o quão próximo você está de Jesus. O que importa é qual o nível da tua adoração a Jesus. O que importa é se você está clamando a Jesus. E principalmente se está submisso à vontade dele. Porque essa adversidade que é momentânea, essa necessidade, ele tira, ele supre, ele vai sanar. Depende muito do nosso posicionamento. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um leproso. Leproso, sim, necessitado, mas ainda assim teve forças para ir até Jesus. A necessidade não pode roubar as tuas forças. Sabe o que eu vejo aqui? Leproso, sim, necessitado, mas ainda assim adorava ao Senhor, independente das circunstâncias. Lição para nós. Sabe o que eu vejo aqui? Leproso, sim, necessitado, mas ainda assim tirou forças da onde não tinha para clamar ao Senhor, entendendo que só nele as necessidades que são impossíveis aos homens podem ser sanadas. Um leproso, sim, necessitado, mas ainda assim entendia que o mais importante era estar submetido ao querer, à vontade, à soberania do Senhor Jesus. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Vamos ficar de pé? Toda e qualquer necessidade só será suprida quando nós nos colocarmos diante dele na posição correta. Por isso que nós precisamos, dia após dia, olhar para o Senhor e dizer: eu preciso de ti. A gente dobra o dinheiro e fala: Deus, eu preciso de... A gente dobra o joelho e fala: Deus, eu preciso de dinheiro. A gente dobra o joelho e fala: Deus, eu preciso de emprego. A gente dobra o joelho e fala: Deus, a gente precisa de cura. Vamos mudar a oração a partir de hoje? Você vai dobrar o joelho e vai dizer: Deus, eu preciso de ti. Jesus, a minha necessidade está em ti. Eu quero buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque aí sim todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós vamos fazer um louvor agora com plena adoração. E você que tem fé, você que pensou aí na tua necessidade impossível, você vai colocar a mão no coração e vai fazer desse louvor a sua oração. Vai dizer para Deus aí no teu íntimo, no teu profundo, a urgência da tua necessidade. Porque Jesus está dizendo o mesmo que ele disse ao leproso: eu quero. Se a tua vontade é isso, se a tua necessidade é isso, se você precisa disso e vai engrandecer o meu nome, vai exaltar o meu nome, eu quero. E chegou o tempo de dizer para ele: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. A minha necessidade está em ti. Diante de Jesus, guarde isso, diante do Senhor Jesus, todas as outras necessidades são secundárias, são minúsculas. Sabe por quê? Porque sem Jesus nenhuma delas serão supridas. Então Jesus é a nossa necessidade máxima, Jesus é a nossa necessidade maiúscula. Diz para ele nessa noite: Senhor, eu preciso de ti. Vamos louvar a Deus com plena adoração.